Olha só a questão que caiu no vestibular de inverno da Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Galera, o Cezão havia alertado. Se voltar aí no feed de vídeos do Cezão, vai encontrar dois vídeos falando sobre o lobo terrível. Um quando foi anunciado, né, sobre a desextinção, um termo que a gente bate na tecla aí que não existe, né, mas que está sendo utilizado. Primeiro veio esse anúncio, aí depois o anúncio de que, ó, não é bem assim, não é exatamente o lobo terrível lá de milhares de anos atrás. Galera, esse tema da biotecnologia daqui para frente ele vai ser recorrente. Por quê? Porque a tecnologia está avançando tanto que esse laboratório de biotecnologia, a Colossal Bioscience, já anunciou que eles pretendem trazer o mamute de volta, eles pretendem trazer o dodô, a ave dodô de volta. Então é aquilo, mesmo para quem não faz o vestibular na Universidade Estadual de Maringá, as chances disso cair num Enem, em vestibulares aí pelo Brasil todo é muito grande, tá, galera? Então eu trouxe aqui essa questão para resolver com vocês. É uma questão muito interessante, muito bem elaborada. Olha só, a recente iniciativa da empresa norte-americana Colossal Bioscience de utilizar a tecnologia CRISPR para editar 14 genes em células de lobo cinzento moderno, visando replicar características fenotípicas do pré-histórico lobo terrível. Foi notícia em todo o mundo. A apresentação de 3 espécimes já nascidos como resultado da pesquisa suscitou debates sobre a recriação de espécies extintas e sobre os avanços e limites da biotecnologia. Sobre esse assunto e correlatos, assinale o que for correto. Olha 01. A técnica CRISPR permite editar genes com alta precisão e pode inserir, remover ou modificar segmentos de DNA. Galera, corretíssimo. De forma bem resumida, essa técnica CRISPR, ela funciona como tesourinhas químicas. Então, utilizando dela, nós podemos recortar, editar. É como se pegássemos lá um vídeo, gravamos um vídeo, e aí vamos editar esse vídeo. Vamos tirar o que nós não queremos do vídeo, vamos acrescentar algumas coisas. Nós vamos pegar lá o DNA e vamos conseguir editar esse DNA, inserir e retirar genes dele, beleza? Então, A01, corretíssima. Olha 02. O processo de clonagem, como que produziu a ovelha Dolly, consistiu na fusão de um ovócito enucleado com uma célula de glândula mamária, 2N, diploide, que então foi estimulada a se desenvolver formando um embrião geneticamente idêntico ao doador. Correto também, tá, galera? Lembrando que no caso da clonagem, o que conta é o núcleo, tá? É o núcleo 2N lá que foi utilizado para o procedimento. Então, o ser vivo vai ter a característica do animal doador do núcleo, beleza? Olha 04. O uso da técnica CRISPR utilizada na suposta recriação do lobo terrível, que foi divulgada pela empresa, permitiu gerar indivíduos idênticos aos que vivem no passado, o que caracteriza, de fato, uma desextinção da espécie. Galera, aí já não é bem assim, tá? Nos vídeos que eu falei pra vocês que eu havia gravado, o primeiro que eu gravei, até com uma certa euforia, né? Porque veio aquele anúncio oficial, muita divulgação, né? Na mídia, na imprensa em geral. Só que daí o que aconteceu? Semanas depois, a cientista-chefe da Colossal Bioscience, ela anunciou falando que não era bem assim, tá? Não era exatamente o lobo terrível. Aí o Cezão foi lá e gravou um vídeo, né? Relatando sobre isso também, sobre esse anúncio que foi feito, tá? Então não é um caso aí de desextinção, tá, galera? Eu até comento com meus alunos, no caso do mamute, a expectativa é muito grande porque eles encontraram carcaças preservadas de mamutes, elas estavam congeladas, então a possibilidade de ter acesso a todo o DNA do mamute é muito maior do que nesse caso do lobo terrível, tá? Que aqui eles conseguiram alguns fragmentos de material genético do lobo terrível. Olha 08. A segunda lei de Mendel se aplica a todos os genes, independentemente de estarem em cromossomos diferentes ou ligados no mesmo cromossomo, pois a permutação cromossômica não interfere na segregação gênica durante a prófase 1 da meiose. Galera, alternativa errada, fizeram uma lambança aqui, misturaram conceitos da segunda lei de Mendel com a lei de Morgan, com o crossing over, tá, galera? Então, na lei de Morgan ou linkage, o que acontece? Os genes estão ligados, estão localizados no mesmo cromossomo, tá? E aí, eles serão trocados caso ocorra um crossing over. Então, aqui eles misturaram tudo, lembrando que a segunda lei de Mendel é a segregação independente
diferente dos genes. Mendel levou em conta que esses diferentes genes estão localizados em cromossomos diferentes. E no caso do linkage, como o nome já diz, os genes estão ligados no mesmo cromossomo, beleza? Então, errada essa alternativa. Olha 16. A sequência de DNA dos genes prediz a sequência de aminoácidos por eles codificada. Beleza, até aqui faz sentido. De modo que o sequenciamento de genes permite prever as funções exatas das proteínas nos organismos multicelulares. Galera, aí complicou. E por que isso? Porque mesmo sequenciando os genes, o simples fato da gente sequenciar, da gente identificar o gene, isso não é o suficiente para termos acesso às funções exatas das proteínas ou das características que aqueles genes são responsáveis. Sempre comento com os meus alunos, o projeto Genoma Humano já identificou praticamente todos os nossos genes, tá? Aproximadamente aí 25 mil genes, mas é diferente de saber como esses genes funcionam, as proteínas que esses genes vão produzir e suas funções, beleza, galera? Então aqui nessa questão, tá, da Universidade Estadual de Maringá, nós temos a alternativa 01 e 02 como corretas, e é aquilo para quem está focando no Enem. Pessoal, vou trazer mais questões aqui sobre biotecnologia, porque é um assunto recorrente, tem que saber, seja para o Enem ou para qualquer vestibular, qualquer concurso aí que envolva a parte biológica. Até mais, segue o Cezão aí para mais resoluções tops como essa. Até a próxima, aquele abraço, tchau!